Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo do nosso quadro Rastreador de Tendências, onde vou compartilhar com vocês um pouco da nossa estratégia que é fechada e exclusiva apenas para clientes aqui da Capitalizo, que é uma estratégia visando o médio prazo, tá? Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu like, que é a maneira com que você consegue ajudar o nosso trabalho aqui desse lado a chegar a mais pessoas, né? O algoritmo do YouTube entende que se você aí do outro lado está curtindo esse vídeo, é que de fato tem aqui um conteúdo interessante, ele acaba entregando para mais pessoas, beleza? Lembrando que pode deixar também aqui embaixo nos comentários um feedback de qual ativo você está olhando para o médio prazo, qual o setor, qual ação que você acha que tende a ter um desempenho aí exponencial visando o médio prazo, que são operações que duram em média ali de 6 meses a um ano, beleza? No nosso site do capitalismo.com.br tá rolando aí uma promoção de até 60%, tá, pessoal? Então, cupom Black Cap com 60% off à vista no boleto e 50% off no cartão em até 12 vezes, desconto em todas as nossas assinaturas, tá? Lembrando que aqui na aba de resultados vocês também conseguem acompanhar o desempenho das nossas estratégias, inclusive em tempo real, tá, pessoal? Inclusive aqui a do rastreador de tendências. Deixa eu dar um zoom aqui. O do rastreador de tendências. Aqui, olha, rastreador. 14,77% de ganho por enquanto, ok? Dito isso, Ah, né, lembrando que eu sempre trago aqui alguns pontos ligados ao fundamento da empresa e depois a gente vai para análise técnica, beleza? Então, o ativo que eu separei hoje é a Arezo, a RZZ3, um ativo do setor de consumo que está chamando bastante atenção graficamente. Então, a gente né, puxou ali alguns dados referente ao fundamento da empresa também para estar trazendo aqui para vocês. E o primeiro ponto é que a estrutura na empresa está toda integrada, ou seja, contando aí com centros de pesquisa e desenvolvimento, parque industrial, centro de distribuição e lojas, ou seja, melhora aí o controle de custos e novos lançamentos da empresa como um todo. Então esse é um ponto muito crucial, ok? E o segundo tópico é que a empresa é presente, né, em todo o Brasil, além dos Estados Unidos, Portugal e Paraguai, o que acaba aí aumentando bastante a receita e visibilidade da loja em market share também. Ok? Então, dito isso, vamos aí direto para o gráfico. Deixa eu só salvar esse aqui. Gráfico na tela. Deixa eu só colocar aqui a RZZ. O ativo, tá, pessoal? Rompeu um canal estreito de baixa, né? Olha, a gente pode considerar aqui uma LTB também. Deixa eu só colocar aqui, né? Olha, um canalzinho aí de baixa estreito, tá? Mas enfim, rompeu aqui uma LTB interessante, deixou aqui também uma região de fundo bem importante no gráfico semanal. Se a gente tira aqui o zoom, a gente consegue perceber uma zona de suporte aqui bem importante que aconteceu em Arezo, tá? Foi aqui nessa região, olha. Então é uma zona de suporte bastante importante aqui nessa zona, né? Bastante interesse comprador. Aqui já serviu de suporte outras vezes, né? Então aqui foi suporte, aqui suporte, aqui suporte, aqui se aproximou, né? Aqui formou um suporte forte, olha. E agora aqui, novamente, onde estamos atualmente, né? A formação de mais um fundo aí em Arezo, tá? Então, visando capturar esse possível upside de retornar aqui para a faixa dos 84,42, nessa região entre 61 a 57 foi uma boa opção para montar uma posição aí de médio prazo para Arezo, tá? Ela está um pouquinho acima aqui do preço dessa região de suporte que a gente acha interessante, né? Está um pouquinho acima só. O stop, considerando a média dos stops que a gente utiliza aí de 10 a 15% nas operações, ficaria lá em 54,27, um stopzinho aí de 13%, né, visando capturar o retorno lá para o nível de resistência, olha o que dá um upside de 38,5, né? Então é bem interessante esse upside, testando aqui uma linha de suporte, né? A gente vê recentemente formação de fundo nessa região, movimento exponencial para cima. Aí novamente, formação de fundo aqui nessa região, mesma zona de fundo anterior, expectativa agora, se caso o ativo siga subindo, conseguir aí capturar o que seria a imaginar um retorno aqui para esse nível de topo, na onde deu início aqui ao último movimento de queda, tá? Então ainda falta entrar um pouco de volume comprador, é bem nítido aqui em Arezo,
Mas deixou aqui também o que a gente pode considerar que é um padrão de candle, né? Um martelo em cima de uma zona aqui de suporte, tá? Olha, que foi uma entradinha bem clássica em zona de suporte, ó. Tendo em vista todo esse contexto de ter analisado e entendido que aquela região dos 55 a 58, 60 reais era uma importante zona de suporte, porque tem bastante testes anteriormente de longo prazo na mesma região, né? A gente vê também um contexto do mercado fazendo uma reação, né, entrando bastante fluxo comprador dentro da nossa bolsa. O setor de consumo foi um dos setores que acabaram sofrendo bastante e agora passa a demonstrar aí interesse comprador novamente. E a Arezzo, a gente acha que é uma empresa, além de ser bem fundamentada, graficamente, dando um sinal de compra em zona de suporte de médio prazo, estão visando capturar um movimento aí, né, expressivo no médio prazo, um upside de 38,5% contra um stop aí de 10 a 13% aqui nessa ocasião de Arezzo. E é claro que aqui na metade dessa movimentação, pensar em fazer uma parcial aqui próximo dessa região, aqui dos 70 e 30, o que já daria um upside de 14%, né? Então basicamente é 1,5, 1,3 o tamanho do risco inicial, e aí tentar carregar, quem sabe, até na região dos 84, que daria o restante do upside, aí, totalizando os 37 e 38,5% de ganho em Arezzo, caso o ativo siga subindo, tá? Então, bem interessante aqui. Arezzo, a gente olha pelo gráfico diário, a gente começa a ver a volta de fluxo comprador, rompeu o nível de resistência, olha, dessa formação de fundo. Então aqui a gente tem a formação de um fundo, fez o rompimento de resistência, aí falhou, né, aqui essa barra, acabou testando o suporte de novo e veio para romper aqui nível de resistência novamente. A gente tem alvos projetados, mas é alvo mais de curto prazo apenas para usar como base, até a região de 72,70 a gente vê a possibilidade aí de Arezzo dar uma arrancada boa, tá? Então tem bastante fatores que aumentam a expectativa de realmente Arezzo poder estar iniciando uma retomada forte de alta. Tá? Ela rompeu aqui essa linha de tendência de baixa, né, que é uma LTB, com volume acima da média, confirmando a expectativa dessa movimentação. Tá? O que eu chamo de região para montar a posição é isso aqui, tá, pessoal? Olha, teve todo esse tempo aqui, olha, para pensar em montar uma posição próximo dessa zona, entendendo que era uma zona de suporte de médio prazo, com bastante reteste, um número de força importante, visando pegar aí, né, claro, confirmando com uma movimentação positiva que teve aqui essa opção dessa barra, teve um martelinho aqui no gráfico diário filtrando, e lá pelo semanal foi o contexto desse martelo que a gente viu aqui, filtrado lá pelo gráfico diário, também já acionando uma compra técnica em Arezzo, tá? Então, o primeiro alvo que eu vejo para Arezzo é para a região aqui dos 70 e 30 a 71, né? De 70 a 72, aqui uma primeira movimentação, e depois tentar carregar até os 84 e 17. Tá? O stop de segurança está lá na região de 50, estaria, né, na região dos 54 e olha, até nos 55, 54, 70, um stopzinho de 10%, né? Alinhado com a movimentação principal, né, do ativo. Se a gente olha no gráfico semanal, fica ainda mais claro, né? A movimentação em cima de uma zona de suporte, olha. Então, o tempo gráfico mensal é bem relevante, número de força bem importante. Porque na mesma região que serviu como suporte recentemente, a gente teve um teste na mesma região que serviu como resistência e depois serviu como suporte nas outras oportunidades, né? Então aqui suporte, aqui suporte, aqui suporte, suporte próximo dessa região, formação de fundo aqui e agora possível nova formação de fundo nessa região. Então bem alinhados, esses contextos de médio e longo prazo para uma possível retomada de Arezzo, tendo em vista que ativou aí um padrão técnico de retomada de alta, rompendo a máxima de um martelo em cima de uma zona de suporte e também quebrando uma linha de resistência aqui intermediária. Beleza? Então, bem interessante a Arezzo. Gostaria de saber de vocês aí um feedback, se vocês conseguem entender, conseguiram entender, na verdade, esse contexto, essa leitura, se tem facilitado para vocês o entendimento dessa questão de montar uma posição visando capturar e estressar o mercado o máximo que conseguir dentro de uma estratégia visando o médio prazo e estar posicionado dentro de ativos aí bem fundamentados, claro, e dentro desses ativos que passa por um filtro qualitativo dos nossos analistas fundamentalistas, né? E aí, a partir disso, a gente separa essas ações e começa
deixar elas no radar, né? Então, quando surgem as oportunidades interessantes, rompimento de canal de baixa, a teste de suporte de médio e longo prazo, identificar as zonas de suporte de médio e longo prazo que são mais importantes, né? Ou seja, quanto mais antiga e mais teste tiver numa mesma região, significa que mais importante ela se torna. Então, avaliar esses contextos e conseguir montar boas operações para usufruir do movimento aí de médio prazo e capturar a maior parte da tendência de alta de um ativo. Beleza? Então, bom gerenciamento de risco e até a próxima.